Oi, gente. Você um dia já deve ter se perguntado: mas o que é isso? O que significa temer a Deus? Eu tenho que ter medo de Deus? Pois é, a maioria de nós, né, já se perguntou isso. E eu vim aqui para a gente ter uma conversa rápida sobre temor a Deus. Temer a Deus significa reverenciá-lo, respeitá-lo como Criador e Salvador, né? Então, assim, a gente não pode confundir, porque temer a Deus não significa ter medo de Deus. Essa atitude do temor a Deus é uma atitude esperada para todo cristão, todo crente verdadeiro, tá? Essa é uma atitude esperada. Nós devemos temer a Deus. Isso está escrito na Bíblia toda, várias partes da Bíblia falam sobre o temor a Deus. E o temor a Deus, ele está ligado ao amor que nós sentimos por Ele, ao respeito que nós temos por Ele. Então, nós queremos fazer a sua vontade, né? Seguir os seus estatutos. Então, nós tememos a Deus. Vamos tentar dar alguns exemplos aqui. Existem dois tipos de temor a Deus. Um é o que não é vivido pelos crentes, é vivido, na verdade, por aqueles que ainda não alcançaram, né? Que ainda não entenderam o amor de Deus, que é o pavor, o medo. E a gente pode ver isso em várias passagens do Antigo Testamento, quando as pessoas se apavoravam com os feitos de Deus, o Deus de Israel, né? Uma das passagens está lá em Josué, Josué 2, né? Josué 2, versículo 9. Quando a Raabe, ela fala para os espias exatamente qual era o sentimento daquele povo dos cananeus. E ela diz: sei que o Senhor deu a vocês essa terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. E, na verdade, eles ficaram apavorados com o que o Deus de Israel era capaz de fazer por aquela nação, né? Por aquele povo. Então, isso é o medo, é o pavor, né? Que são as pessoas que ainda não foram salvas, que ainda não conseguiram entender o plano de salvação, que ainda não creem em Jesus como seu único Salvador, né? No caso do Antigo Testamento, essas pessoas que não eram os judeus, né? Que não eram o povo de Israel, não era o povo de Israel. Mas o segundo tipo de temor a Deus, esse sim, para nós cristãos, é o que nós sentimos, não seria um medo, um pavor, mas sim uma reverência, respeito, uma vontade de fazer aquilo que agrada a Deus ao invés de fazer aquilo que nos agrada, tá? Não é o medo e não é o pavor, tá? O temor do crente, ele não está ligado a esse medo, ele está ligado à reverência, à santidade do Senhor. Lá em Deuteronômio 10, 12, 13, está escrito assim, ó. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Isso é o que Deus espera de nós, que nós possamos obedecê-lo, amá-lo. Então o temor está ligado ao amor que nós temos por Deus, porque se nós amamos, nós queremos obedecer. Nós não obedecemos porque temos medo. Nós obedecemos porque amamos e respeitamos a Deus. E porque amamos a Deus, queremos fazer a sua vontade. Tá? Temer a Deus é quando, vamos dar uns exemplos práticos, né? De algumas coisas que eu diria que significa o temor de Deus, que demonstra que nós temos o temor de Deus em nosso coração. Temer a Deus é quando você vê uma porta de emprego aberta, mas Deus já te falou que aquela porta não é da vontade dele, e você abre mão daquela porta de emprego que parece maravilhosa e faz a vontade do Senhor. Isso é temer a Deus, né? Você optou por fazer a vontade dele, não a sua. Temer a Deus é quando, para manter seu emprego,
você precisa mentir, né? Precisa compactuar com a mentira, mas por temor a Deus, você decide que não vai compactuar com a mentira, mas vai ficar do lado da verdade, vai exercer verdade, né? Vai seguir os estatutos de Deus. E aí você corre o risco de perder o seu emprego, mas ainda assim você prefere ficar do lado da verdade. Temer a Deus é quando você está, por exemplo, numa roda de amigos, no seu trabalho, e aí começam a surgir conversas que destoam daquilo, dos ensinamentos, dos valores que você tem, né, bíblicos. E aí você não continua, você sai dali, se distancia e não entra naquela conversa. Isso faz parte do temor a Deus, né? Temor a Deus é quando você está num lugar que ninguém te conhece, que você tem a oportunidade de, sei lá, pecar, ou cometer um adultério, ou fazer qualquer coisa ilícita, mas você decide não fazer, porque você sabe que aquela não é a vontade do Senhor. E aí você resiste e foge e não faz. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é quando você está, de repente, numa rodinha de conversa na igreja e puxa-se um assunto falando mal do pastor, falando mal de uma irmãzinha, falando mal de fulano, e você decide não entrar naquela conversa, se retira para não entrar no jogo de falar mal das pessoas. Isso é temer a Deus. Então, temer a Deus é quando a gente decide que a gente vai fazer a vontade dele e não a nossa. Isso é temor a Deus. E para completar, para finalizar, na verdade, eu gostaria de ler o Salmo 128, que é lindo, que fala sobre o temor ao Senhor. Ele diz assim, nós possamos ser inspirados, né, por esse Salmo. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Aqui ele está falando do povo de Israel, está falando do povo de Deus. Nós somos povo de Deus, né? E em Provérbios também fala que o temor do Senhor é a fonte de vida que preserva dos laços de morte. Se o Senhor sabe tudo que é bom pra gente, se Ele quer o nosso melhor, se Ele conhece lá na frente o que a gente não sabe, por que não fazer a vontade de Deus? Por que não ser temente ao Senhor? Se tudo que Deus tem para nós é bom, mas a gente não sabe o que é bom para nós, então o melhor a fazer é ser temente ao Senhor, é estar firmado na rocha, é estar firmado na palavra de Deus e assim, dessa forma, nós seremos vencedores, nós conseguiremos chegar até o final, né? Assim como o apóstolo Paulo chegou, nós vamos chegar também vitoriosos até o final, porque Deus tem muito pra gente. Deus tem pra gente aqui na terra, mas o que tem na eternidade não se compara. Então, nós temos que estar com os nossos olhos na eternidade, vivendo aqui da melhor forma possível, mas com os nossos olhos na eternidade, que Deus preparou um lugar muito lindo para todos nós. Deus abençoe.